Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores participam de sessão plenária híbrida e vários projetos são votados. O infectologista Alberto Chebabo fala sobre o aumento de internações de Covid na cidade. A gente hoje não consegue dar conta da demanda. Eu tenho fila de espera de pacientes para internar no CTI, que acabam ficando ou na enfermaria ou na própria emergência. E a gente tem notado que a cada dia essa demanda está aumentando. E o CCBB reabre as portas com a maior exposição sobre a obra de Alphonse Mucha no país. É uma exposição que a gente fez com todo cuidado, com todo carinho, para que fosse uma mostra que desse esse sentido de acolhimento ao público, depois de tanto tempo de estar longe de espaços de exposição. Não saia daí, a gente volta já. Você tem alguma dúvida sobre as eleições municipais 2020? Então já aponta a câmera do seu celular para este QR Code ou anota aí o número que aparece ali embaixo. Tem até dicas para os mesários. Você pergunta e a Justiça Eleitoral responde. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com informações da sessão legislativa dessa quinta-feira. A repórter Simone Braga tem os detalhes. Na sessão extraordinária desta quinta-feira, os parlamentares abordaram várias questões referentes à Covid-19 e manifestaram preocupação com o aumento da doença na cidade. Os vereadores também discutiram e votaram projetos de lei. Os parlamentares aprovaram em primeira discussão o projeto de lei que tem como objetivo incluir no programa Adote o Rio equipamentos coordenados pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Também foi aprovado em primeira discussão, por unanimidade, o projeto de lei que autoriza a filmagem, a gravação e a transmissão ao vivo das sessões públicas realizadas no âmbito dos procedimentos licitatórios, nas modalidades concorrência, tomada de preços, entre outros. O objetivo da filmagem é dar mais transparência e afastar irregularidades nos processos licitatórios. O projeto retornará em segunda discussão. E o nosso assunto agora é a pandemia do novo coronavírus. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a taxa de ocupação de leitos de pacientes com Covid na UTI da rede pública em todo o estado é de 85%. Na capital, o quadro é mais grave, com uma ocupação superior a 90% nos leitos do SUS. A situação se repete na rede particular, onde a taxa de internados também está acima dos 90%, segundo a Associação de Hospitais do Estado do Rio. O repórter Renato Chapô conversou com o infectologista Alberto Chebabo sobre o avanço dos casos de Covid no Rio. Um Natal com menos aglomeração é o que defende o infectologista Alberto Chebabo, diretor médico do Hospital Clementino Fraga Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele acredita que ainda vamos conviver por pelo menos 2 meses com o aumento de casos da Covid-19 no Brasil. A que o senhor atribui esse aumento? A gente teve uma primeira leva de casos, uma primeira onda de casos, né, muito grande, abril e maio. Né? A partir do momento que ela começou a cair, a gente nunca conseguiu zerar essa transmissão. A gente se manteve num platô de transmissão ainda elevado durante esses meses todos, agosto, setembro, outubro, novembro. Com a flexibilização e a volta normal da vida da cidade de muitas pessoas, acabou que a gente teve uma taxa de transmissão muito rápida e muito facilitada, porque o vírus continuava circulando, né? E a partir do momento que as pessoas começam a se expor, que estavam suscetíveis, que estavam em casa, né? Essa taxa de transmissão ela aumentou, ela foi rapidamente elevada, e foi muito rápido mesmo, né? Em poucas semanas a gente teve um momento importante, a gente agora está realmente atingindo um nível muito grande de transmissão. Onde é que a gente falhou? As autoridades não conseguiram fiscalizar e conscientizar as pessoas a ficarem em casa e não se aglomerarem? Na verdade, exatamente isso. A gente teve uma liberação de muitas atividades ao mesmo tempo, atividades, inclusive, que geram muita aglomeração, como shows, bares,
atividades culturais da noite e tal. Essas atividades, de uma forma geral, elas geram muita aglomeração. E, ao mesmo tempo, a gente teve a liberação do comércio, das outras atividades que normalmente deveriam ter sido liberadas mesmo. Então, se liberou atividades essenciais, ao mesmo tempo de atividades não essenciais, e isso gerou uma aglomeração muito grande num período em que a gente tinha uma taxa de transmissão alta. Não foi uma liberação no momento que a gente tinha um controle da doença, mas a doença ainda não estava completamente sob controle. Então, isso leva a uma maior exposição e, obviamente, a um aumento da taxa de transmissão, e isso se reflete no número de casos. O senhor falou dessa liberação que pode ter sido exagerada, né? Casas de shows voltaram a funcionar, festas acontecendo. Isso não passa para a população uma sensação de normalidade e, por isso, as pessoas até acabam relaxando? Com certeza, né? Isso é isso que a gente sempre estava falando durante esse período, porque a sensação que passa para as pessoas, para a população, é de que a vida já voltou ao normal, né? Não havia nenhum tipo de restrição, a não ser a questão da recomendação da utilização da máscara e tal, não havia nenhum tipo de restrição a essa mobilização. As pessoas passaram a acreditar que já poderiam retomar suas atividades normalmente, né? E isso gerou, certamente, um maior número de atividades, né, e de aglomerações. As pessoas voltaram a fazer reuniões de família, festas, casamentos, com um número muito grande de pessoas. Algumas pessoas que estavam bastante restritas passaram a sair e a frequentar locais aglomerados ou reuniões de famílias, e isso acabou gerando, né, esse aumento muito grande desses casos nessas últimas 2-3 semanas. O governador em exercício se reuniu com prefeitos do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, para traçar novas medidas de combate a esse aumento da Covid-19 no estado. E, ao final da reunião, em entrevista coletiva, ele disse que não ia fechar o comércio, nada ia ser fechado. Muitos especialistas acham que deveria haver uma espécie de, não lockdown, mas um fechamento de alguns setores de parte do comércio. Outros acham que não. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, não adianta a gente aumentar a oferta de leite, fazer contratação de pessoal e tal, se a gente também não conseguir restringir a disseminação e a transmissão da doença. Para isso, a gente precisa reduzir a mobilização das pessoas, né? Então, algumas atividades certamente não deveriam estar funcionando agora. Eu não estou falando de escolas, não estou falando de comércio, né, que são atividades essenciais, mas talvez uma restrição de atividades culturais, de funcionamento de bares a partir de determinado horário, como algumas cidades fizeram na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, né, para reduzir essa aglomeração, proibição de shows, de aglomerações de número determinado, a partir de um número determinado de pessoas, seria recomendável nesse momento para tentar frear essa taxa de transmissão. Lembrando que esse aumento ele é sempre exponencial, né? Quando eu tenho uma epidemia em fase de expansão, como a gente está tendo agora, essa expansão ela é muito rápida. Então, é isso que preocupa, principalmente numa época como dezembro, né? Que é uma época que as pessoas tendem a ter maior aglomeração, porque tendem a ter maior confraternização, né? E isso preocupa bastante. O número de internações nos CTIs do Rio de Janeiro está aumentando muito, já chegando perto da fase crítica. O senhor é diretor de um hospital público, que é o Clementino Fraga Filho, que pertence ao FRJ. Eu queria saber como é que está a situação no seu hospital. A situação agora está crítica, né? A gente continua tendo uma demanda muito grande. A gente tem recebido muitos pacientes através da nossa emergência, que apesar de ser uma emergência fechada para os pacientes cadastrados no hospital, mesmo assim a gente está tendo uma demanda muito grande. A gente hoje não consegue dar conta da demanda. Eu tenho fila de espera de pacientes para internar no CTI, que acabam ficando ou na enfermaria ou na própria emergência, e a gente tem notado que a cada dia essa demanda está aumentando. Então, realmente, a gente está numa situação bastante preocupante, e a gente tem os relatos dos outros hospitais, tanto públicos quanto os privados, que estão numa situação muito semelhante. Nós estamos a menos de um mês de Natal e a Organização Mundial de Saúde já está sinalizando para todo o planeta que se deve evitar as aglomerações no Natal e no Réveillon. Só que muita gente está dizendo que não pode ficar longe da família. Eu queria saber se existe uma estimativa da ciência de quantas pessoas podem estar numa sala, numa casa, por exemplo, comemorando o Natal. Existe esse número? Na realidade, não existe um número específico, mas o que a gente tem colocado é
que o ideal é que o núcleo familiar que já se reúne normalmente, que já convive normalmente, ele poderia participar de um jantar de Natal. O que é complicado é você começar a juntar vários núcleos familiares, ou inclusive de amigos, em que existe um risco muito grande de você ter, dentro de uma dessas pessoas, né, de um desses grupos, uma pessoa que esteja ali contaminada e transmitindo. Porque aí a disseminação é muito fácil, muito rápida, né? A gente tem tido muitos casos de pessoas que estão internadas ou foram internadas nesses últimos dias e que relatam que voltaram a frequentar almoço, jantares de família, reuniões de família, e se contaminaram, e às vezes a gente tem recebido núcleos familiares inteiros, tipo mãe, a mãe, o pai, o filho, ou esposo e marido, ou avó e cunhado e neto, todos às vezes internados no mesmo momento, porque se expuseram numa reunião desse tipo, achando que por serem família não teria risco de transmissão, e a gente sabe que esse risco existe. Então, o que a gente recomenda é não façam esse tipo de confraternização do Natal esse ano, né, para que a gente possa ter outras confraternizações de Natal com todas as pessoas presentes, né? Então, a gente vai ter que pular o Natal desse ano, infelizmente, né? Evitar o maior número de pessoas reunidas, tentar restringir ao menor número possível, um núcleo familiar pequeno, né? Para que a gente possa ter outros natais com todas as pessoas presentes, que a gente não perca ninguém por causa de uma confraternização de Natal desse ano. A SEDAI informou que o fornecimento de água na cidade deve ser restabelecido dentro de 25 dias. Pelo menos 17 bairros sofrem com a falta de abastecimento ocorrida devido a um defeito de uma das 4 bombas da elevatória de Lameirão, na zona oeste da cidade. O problema reduziu a capacidade de distribuição de água em 25%. A orientação da SEDAI para moradores de outras áreas é racionar o uso da água. Você vai ver no próximo bloco. CCBB abriga a maior exposição no país sobre o artista Alphonse Mucha. Viu alguma situação proibida relacionada à propaganda eleitoral? É só contar tudo para ele. Pardal é o nome do aplicativo de celular que vai receber as denúncias e colocar a boca no trombone para que as eleições sejam limpas. Com foto e um texto explicando a situação, você ajuda a combater o que está errado. Baixe agora no seu celular o aplicativo Pardal e faça parte do nosso time. Como um bom passarinho, o Pardal não vai ficar de bico calado. O TRE divulgou que 6 milhões de eleitores vão às urnas no domingo para escolher o prefeito das 5 cidades do Rio, onde haverá segundo turno. Quem quiser trabalhar como mesário tem até essa sexta-feira para fazer a inscrição. 64 mil mesários estão inscritos para trabalhar no segundo turno. Ainda há vagas. O TRE garante que, a exemplo do primeiro turno, vai adotar medidas de higiene nos locais de votação para garantir a saúde de eleitores e mesários. Os interessados em trabalhar nas eleições devem preencher um formulário online no site do TSE. Outra opção é realizar a inscrição no aplicativo e-Título. O tribunal ressaltou que só votarão os eleitores que estiverem com máscara e espera que a votação ocorra em clima de tranquilidade. Vai haver álcool em gel, álcool líquido. O Tribunal Superior Eleitoral conseguiu a doação com uma série de empresas, série de parceiros, que forneceram todos os equipamentos, inclusive álcool em gel e álcool líquido, para as sessões eleitorais. Aqui no Rio de Janeiro, recebemos mais de 10 carretas de material, né, que veio doado, e nós temos toda a tranquilidade de que haverá higienização do local, da sessão eleitoral, a higienização da urna, dentro do possível, porque a urna é muito sensível, né, então o eleitor vai com a mão limpa e isso evita que a urna tenha que receber o álcool, né? Nós temos que ter esse cuidado com aquele equipamento, que é um equipamento caríssimo, mas ele também será higienizado se necessário. O horário para aqueles que são integrantes do chamado grupo de risco deverá ser prioritariamente de 7 às 10 da manhã. Esses eleitores terão prioridade nesse horário. Isso não quer dizer que os outros não poderão votar nesse horário, né? Se, por exemplo,
uma pessoa de idade é levada à sessão por um parente, por um filho, por alguém, um familiar mais jovem. Esse mais jovem, essa pessoa não poderá votar? Não. Essa pessoa votará junto com o seu parente do grupo de risco, né? Então, essa prioridade é para que haja uma preferência para aquele que é do grupo de risco, mas os outros também poderão votar. E o CCBB está de novo de portas abertas para o público. O Centro Cultural reabriu com mais extensa exposição sobre Alphonse Mucha, já realizada no Brasil. São mais de 2.000 metros quadrados. Os espaços sempre ocupados com arte, cultura, entretenimento e muita diversão. O público frequentador do CCBB já está acostumado com esse gigante guardião da arte, localizado bem no centro do Rio. A volta das atividades do Centro Cultural do Banco do Brasil traz à mostra Alphonse Mucha, o legado da Arte Nouveau. A exposição já tinha sido escolhida antes da pandemia, então foi interrompido esse fluxo, né? Lamentavelmente, a gente teve o CCBB fechado por vários meses, todo mundo com saudade, como você falou. E para a gente é um grande prazer, realmente, como produtores dessa exposição, trazer a exposição como primeira abertura depois da retomada do CCBB. É uma exposição que a gente fez com todo cuidado, com todo carinho, para que fosse uma mostra que desse esse sentido de acolhimento ao público, depois de tanto tempo de estar longe de espaços de exposição. O pintor, ilustrador e design gráfico Alphonse Mucha demonstrava interesse pela arte desde criança. O artista tcheco foi considerado um dos principais expoentes do movimento Arte Nouveau, ícone máximo do movimento artístico do fim do século XIX. A exposição é a maior coletânea do artista já exibida no Brasil. São 100 obras que fazem parte do acervo de Mucha. A exposição está organizada em sessões temáticas que retratam diferentes momentos da obra do artista. A exposição realmente é um passeio pela vida e pela arte de Alphonse Mucha, um grande ícone da Arte Nouveau, desse movimento de final do século XIX, que impregnou todas as artes de um modo muito amplo. Na verdade, não foi um movimento, como já sabemos, exclusivamente pictórico, foi um movimento que abrangeu também a arquitetura, o design, a escultura, a joalharia, e a gente na exposição tem vários exemplos de objetos, inclusive no próprio design da exposição, no próprio critério museográfico, a gente utiliza vários elementos que trazem referências da Arte Nouveau, que não são apenas as obras de Alphonse Mucha. Então, acredito que vai ser um passeio muito interessante para o público, não apenas pela obra do artista, mas também pelo entorno inspirador dele e pelo movimento ao qual ele tanto contribuiu. Mulheres, ícones e musas retratam o período mais relevante da trajetória de Mucha. Cartazes dos inesquecíveis espetáculos da atriz Sarah Bernhardt. A Dama das Camélias virou um clássico. De anúncios de cervejas a marcas de cigarros, artigos como caixas de biscoitos e embalagens de perfume. Figurinos e artigos decorativos do folclore eslavo torna evidente a intenção do artista em divulgar a força da cultura eslava. As gravuras dessa época são também um ensaio daquilo que geraria a obra-prima de Mucha, a epopeia eslava. O visitante ainda irá se deparar com o legado do estilo de Mucha, que reúne peças de artistas que se inspiraram no trabalho do pintor, ícone da Arte Nouveau. São jovens artistas gráficos que utilizaram o traço característico de Mucha, fazendo refletir a cultura emergente do rock psicodélico em cartazes. A gente tem uma grande expectativa com relação a essa retomada, a esse público que vai chegar no CCBB. Espero que todos gostem da exposição. Também vamos disponibilizar algumas ferramentas
virtuais para o público entrar em contato com a exposição, que iremos divulgando ao longo do período da exposição. E sim, eu acho que realmente o público vai se sentir feliz de estar voltando a entrar em contato com o mundo das exposições e com essa exposição que é uma exposição que une todos nós em torno de critérios universais de beleza, de utopia, de melhoramento da vida para todos, que era um pouco também o ideal ético que seguia Munha nas suas criações e que seguiu na sua vida. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.